Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros. Como a gente viu na última aula, a gente estava estudando sobre a proclamação da República. A gente viu por que o imperador, o império perdeu poderes e por que foi proclamada a República. Nesse sentido, vamos revisar um pouco. A proclamação da República aconteceu em 1889. Quais são as causas das perdas de apoio que culminaram na mudança do sistema político? Primeiro, os ruralistas. Os ruralistas, os grandes latifuniários, ficaram descontentes com a proclamação da Lei Áurea, com a libertação dos escravos, que era a principal mão de obra nas fazendas deles. Nesse sentido, em 1888, Isabel assinou lá a Lei Áurea e eles perderam os escravos que tinham, ou seja, as pessoas foram libertas. Nesse sentido, eles não gostaram, pararam de apoiar a monarquia, pararam de apoiar o império. Outra perspectiva, a igreja. A igreja não tinha nada contra o império, tinha até boas relações com ele, mas de um certo momento, o imperador quis que as decisões do Papa, as decisões da igreja, dentro do território brasileiro, fosse subordinada às decisões deles, ao aceite deles. Nessa interferência política na igreja, a igreja não gostou e parou de apoiar o império, ou seja, esse choque de poderes aí, o poder do Estado querendo mandar inclusivamente na igreja. Então, essa tentativa de intervenção do Estado sobre a igreja se afastou e ficou contra a monarquia. E por último, mas não menos importante, aliás, talvez o principal fator, o fator mais decisivo, foi o descontentamento dos militares. No século passado havia havido a Guerra do Paraguai, onde os militares tiveram grande importância para vencer a guerra, e eles se sentiram não prestigiados, se sentiram desvalorizados, mesmo arriscando suas vidas para defender o país. Nesse sentido, os militares que queriam aumento, maior participação política, não conseguiram, e nisso eles se sentiram, pararam de apoiar o império. Então, esses são os fatores que fizeram com que esses três setores importantes parassem de apoiar o império. Sendo assim, os que já eram contrários ao império ganharam maior força. Os ruralistas, devido à proclamação da Lei Áurea, devido à instituição da Lei Áurea, a igreja, devido à tentativa de intromissão do império sobre as ordens do Papa, e os militares, devido à sensação de desvalorização que sentiram no pós-guerra do Paraguai. Então, esses três setores que tinham um certo apoio ao império se afastaram dele devido cada um à sua demanda particular. Isso enfraqueceu o apoio do império e foi fácil organizar um ato que retirou o império do poder. Como a gente viu, foi um militar que liderou esse ato, foi o próprio Marechal Deodoro, e isso retirou a família imperial do poder e foi proclamada a República. Assim que foi proclamada a República, como ficou o Brasil? Bom, assim que foi proclamada a República, o governo do Brasil passou-se para um governo provisório. E quem liderou esse governo provisório? O próprio Marechal Deodoro, aquele que proclamou a República. Qual era a função desse governo provisório? A função do governo provisório eram duas: fazer uma nova Constituição, uma Constituição republicana, e convocar novas eleições para que os representantes fossem eleitos. Nesse sentido, o que foi que o governo fez? Cumpriu seus objetivos de fazer eleição? Cumpriu. Cumpriu seus objetivos de fazer uma Constituição? Cumpriu. Porém, o que ele fez antes? Ele fez a nomeação de funcionários públicos. Ele observou os funcionários públicos, quem tinha títulos públicos, quem era chefe de uma região, observou isso
Ah, aquele cara é muito aliado do Império. Retira ele. Coloca o militar. Coloca um dos nossos já. E assim sucessivamente. Colocando os seus. Colocando, dando os cargos públicos para os republicanos, sejam eles militares ou civis. E outra coisa importante que ele fez, propaganda. Coisa muito importante para um político se manter no poder é fazer propaganda. Então começou uma grande propaganda dos ideais republicanos, através de jornais, na época jornais eram impressos, principalmente impressos, e isso ajudou a consolidar na mentalidade das pessoas os ideais republicanos. Bom, o que é que essa Constituição que precisava ser mudada tem que ser diferente? Primeiro, a divisão em 3 poderes, ou seja, foi retirado o poder, o chamado poder moderador, que era a característica do imperador, e um sistema federativo. O que é isso? É um sistema que dava grande autonomia para os estados da federação, para as regiões independentes. Elas ainda eram subordinadas ao governo federal, porém elas tinham grande autonomia, inclusive autonomia para pegar empréstimos estrangeiros. Bom, o que é que eu quero que a gente lembre dessa perspectiva? Aliás, uma outra informação muito importante: Marechal Deodoro fez eleições, organizou essas eleições, e quem ganhou? Ele mesmo ganhou as eleições que ele organizou. Ele foi eleito presidente e o vice foi Floriano Peixoto. Lembrando que na época as eleições se votavam separadamente, quem era o presidente e quem era o vice. Não era uma chapa que compunha presidente e vice. Então foi uma coisa interessante. Por quê? Porque Deodoro e Floriano Peixoto, apesar de ambos serem militares, eles eram de grupos militares, grupos políticos dentro dos militares opostos, eles eram rivais. Então é importante, quando a gente olha essa perspectiva aqui, por exemplo, os militares, a igreja, os ruralistas, etc., a gente não pensa que isso é uma coisa monolítica. Assim, os militares ficaram contra o Império, mas tinham militares também que eram a favor do Império. Tinham pessoas da igreja que eram a favor do Império, e assim sucessivamente. Então, mas majoritariamente ficaram contra, certo? E, mesmo assim, mesmo os que eram contra o Império, que eram republicanos, por exemplo, Floriano Peixoto ficou conhecido como consolidador da República, e Marechal Deodoro foi o cara que proclamou a República. Ambos eram republicanos. Porém, achavam melhor, preferiam que eles próprios, ou o grupo deles, ficassem no poder em detrimento do grupo do outro. Então, existiam rivalidades mesmo entre os republicanos, não era uma coisa única, uma coisa, um monolito, uma coisa única. Então, existia essa rivalidade. Marechal Deodoro ganhou a primeira eleição, feita pelo governo provisório, e conseguiu fazer essa Constituição que teve essa característica: divisão dos 3 poderes, sistema federativo. Uma coisa importante sobre as eleições: só podia se votar homens com maiores de 21 anos. Então, não era, apesar de ter uma eleição direta, vamos dizer assim, essa primeira eleição ela não foi direta, ela foi feita pelos parlamentares. Mas as eleições seguintes, que a eleição previa, elas seriam eleições diretas, mas só podiam votar homens e maiores de 21 anos. Então, não atingia toda a população. Bom, o que é que eu quero que vocês lembrem a respeito desse governo provisório? Primeiro, o líder foi governado pelos militares, foi justamente o cara que proclamou a República. Esse governo provisório era provisório por quê? Porque tinha uma data certa para durar, até fazer uma nova Constituição, até fazer novas eleições. O que é que esse governo provisório fez? Além da Constituição, além das eleições, ele nomeou funcionários públicos, ele retirou os possíveis simpatizantes de monarquia dos seus cargos e nomeou militares ou civis.
Muitos desses entraram para a história, foram pessoas que ajudaram o desenvolvimento do país. Tá? Também fez uma propaganda, porque na época do Império tinha uma propaganda do Império. Substituiu o Império, agora se faz uma propaganda da República. E a Constituição teve essa divisão de 3 poderes, anulando o poder moderador, e o sistema federativo, dando uma maior autonomia às províncias, que agora seriam chamadas de federação. O resultado da eleição, dessa primeira eleição, que foi uma eleição indireta, apesar da Constituição previa essa primeira sendo indireta e as outras futuras como sendo eleições diretas. Resultado da eleição: Marechal Deodoro, presidente, vice, Floriano Peixoto. Então, governo provisório, nova Constituição, fez novas eleições, dividiu o sistema federativo e organizou o país em 3 poderes. Feita a nova eleição, quem ganhou para presidente? O próprio Marechal Deodoro. Quem foi o vice? Floriano Peixoto, que futuramente viria a ser o presidente, quando a gente for adiantar um pouco mais o assunto, estudar melhor a República das Espadas. Beleza? É isso que eu quero que vocês gravem para essa aula.